Quando eu tinha 17 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural, que havíamos herdado de um parente distante. A ideia era simples: escapar da agitação da cidade, respirar ar puro e talvez descobrir um pouco mais sobre nossas raízes. No entanto, o que parecia ser uma escapada tranquila, logo se transformou em uma experiência que desafiaria minha compreensão do mundo e do sobrenatural. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por campos vastos e uma floresta densa, que parecia se estender até onde a vista alcançava. A casa, com seus telhados de telha vermelha e paredes de pedra desgastadas pelo tempo, tinha um charme rústico, mas também exalava uma aura de mistério. Suas janelas grandes estavam sempre cobertas por cortinas grossas, e a varanda, clamando por uma nova pintura, conferia ao local um aspecto de abandono. Ainda assim, parecia o refúgio perfeito para uma pausa da vida moderna. Nos primeiros dias, tudo transcorreu bem. Exploramos a propriedade, pescamos no lago próximo e tentamos nos adaptar à rotina do campo. À noite, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som das cigarras e pelo ocasional uivo de um lobo distante. No entanto, aquela tranquilidade tinha algo de opressor. Havia algo na vastidão daquele lugar e na solidão das noites que me inquietava, mas eu tentava ignorar esses pensamentos, acreditando que era apenas uma questão de adaptação, até que coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira ocorrência, inexplicável, aconteceu em uma noite particularmente escura. Estávamos todos reunidos na sala assistindo a um filme antigo que encontramos na estante da casa, quando a televisão começou a apresentar uma interferência estranha. O som ficou distorcido, e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV desligou sozinha. Minha mãe tentou religá-la, mas sem sucesso. Enquanto ela mexia no aparelho, algo pela janela chamou minha atenção. No meio da floresta, uma luz fraca piscava entre as árvores. A princípio, achei que fosse a lanterna de algum vizinho ou um reflexo qualquer, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de maneira inexplicável. Senti um frio na espinha, mas, movido pela curiosidade, decidi verificar. Peguei uma lanterna e saí para o campo. No entanto, conforme me aproximava, a luz parecia se afastar, como se estivesse me levando para mais longe. O silêncio absoluto ao meu redor era sufocante. Quando finalmente cheguei ao local onde a luz deveria estar, não havia nada ali. Apenas a escuridão, profunda e opressiva. Voltei para casa com a nítida sensação de que algo estava me observando. Naquela noite, mesmo depois que a TV voltou a funcionar, eu não conseguia afastar a sensação de desconforto. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Cada estalo da madeira da casa, cada rajada de vento contra as janelas me deixava em alerta. Na manhã seguinte, tentei ignorar o que havia sentido. Convenci a mim mesmo de que tudo não passava de minha imaginação. Uma mente impressionável afetada pelo isolamento e pelas histórias que costumava ler. Mas então, os eventos estranhos começaram a se repetir. Primeiro, foram as portas e janelas. Encontrávamos algumas delas abertas pela manhã, mesmo tendo certeza de que as havíamos fechado antes de dormir. Meu pai sugeriu que fosse o vento, ou até mesmo algum animal que tivesse empurrado as trancas, mas minha mãe e eu trocamos olhares desconfiados. Depois vieram os sons. Durante a noite, ouvíamos passos pesados no andar de cima, mesmo quando estávamos todos no térreo. Eram passadas lentas, arrastadas, como se algo estivesse caminhando sem pressa sobre o piso envelhecido. Certa madrugada, acordei sobressaltado com o som de uma batida seca na porta do meu quarto. Segurei a respiração, tentando ouvir melhor. Nada. Levantei devagar e girei a maçaneta, espiando o corredor escuro. Não havia ninguém ali. Apenas o silêncio sufocante da casa. No entanto, a prova definitiva de que algo estava errado veio quando resolvi explorar a floresta mais a fundo. Durante uma caminhada, me deparei com uma cabana escondida entre as árvores. A construção parecia abandonada havia anos, com tábuas apodrecidas e um telhado desabando. A porta estava entreaberta,
Minha curiosidade falou mais alto. Ao entrar, um cheiro forte de madeira úmida e algo mais, algo ferroso e apodrecido, preencheu minhas narinas. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas foi o que vi nas paredes que me fez recuar. Símbolos estranhos, desenhados com algo escuro e pegajoso, espalhavam-se pelo interior da cabana. Algumas marcas pareciam antigas, desbotadas, pelo tempo, enquanto outras pareciam mais recentes. Um calafrio percorreu minha espinha. Senti uma presença. Algo no ar ficou pesado, como se a própria floresta segurasse a respiração. O silêncio ali dentro era diferente do silêncio do lado, de fora. Era um silêncio vivo. Saí dali às pressas, tropeçando nas raízes e sentindo o coração martelar no peito. Mas, ao contar para meus pais, algo ainda mais estranho aconteceu. Quando voltamos à cabana juntos, os símbolos haviam desaparecido. Meu pai suspirou impaciente, dizendo que eu devia ter imaginado tudo. Mas minha mãe ficou em silêncio. Eu podia ver o medo em seus olhos. Naquela noite, a casa pareceu ainda mais fria, e algo me dizia que aquilo era só o começo. Foi naquela noite que as coisas realmente começaram a desmoronar. Enquanto estávamos todos na cama, a casa parecia envolta em um silêncio opressor, como se até as paredes soubessem que algo estava prestes a acontecer. Foi então que começamos a ouvir o som estranho vindo do sótão. Não era o estalar da madeira velha ou o vento contra as paredes. Eram passos. Passos lentos, pesados, como se algo ou alguém estivesse se movendo lá em cima, arrastando-se de um canto a outro. Meu pai, já irritado com as estranhas ocorrências, decidiu subir para investigar. A escada rangia sob seu peso, e logo ele desapareceu na escuridão do andar de cima. Alguns minutos se passaram, e ele desceu novamente, sua expressão nada satisfeita. "Não tem nada lá", ele disse, tentando esconder o desconforto. "Só caixas, antigas e mais poeira." Mas a sensação de que algo estava ali, algo espreitando, não desapareceu. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de uma presença que ninguém mais parecia perceber, mas que estava sempre à espreita. Naquela noite, eu fui acordado por batidas suaves na janela do meu quarto. A princípio, pensei que fosse apenas o vento ou algum animal, mas ao olhar para fora, meu corpo congelou. Havia uma figura. Parada sob a luz pálida da lua, uma silhueta encapuzada estava ali, imóvel. Não conseguia distinguir os detalhes, mas sua presença era inconfundível. O vento soprava, e as folhas ao redor se agitavam, mas aquela figura permanecia ali, observando, esperando. Senti o terror tomar conta de mim, e antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, a figura desapareceu na escuridão. Corri para acordar meus pais, mas, quando chegamos ao meu quarto, não havia mais nada. A janela estava fechada. Tudo estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas o medo já estava dentro de mim. Nos dias que se seguiram, a casa se tornava cada vez mais inquietante. Objetos pessoais começaram a desaparecer ou ser encontrados fora do lugar. Minhas roupas estavam espalhadas pela casa, como se alguém tivesse revirado tudo. E mais uma vez, meu pai tentou procurar uma explicação lógica, mas ele não conseguia negar o crescente desconforto que pairava sobre nós. Minha mãe e eu já não duvidávamos mais. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. A sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Ela se intensificava a cada dia. À noite, a casa parecia estar viva, respirando com a gente, como se estivesse esperando algo, aguardando o momento certo para mostrar sua verdadeira face. Foi quando decidi que precisava investigar mais a fundo. Quando a curiosidade se misturou com o medo, não consegui mais resistir. Certa tarde, depois de muita insistência, decidi explorar a floresta mais uma vez. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo sabendo que algo naquela propriedade estava além da minha compreensão. Algo não estava certo, e eu não podia mais ignorar. A sensação de que algo estava à espreita, esperando para me pegar, se intensificava com cada passo que eu dava para longe da casa. Enquanto caminhava, percebi que a vegetação ao redor parecia mais densa, quase como se
estivesse me guiando para um destino desconhecido. A luz do dia estava começando a se tornar mais fraca, e as sombras se alongavam como dedos, envolvendo tudo em uma escuridão predatória. Minha mente estava fogosa, cheia de perguntas, e o ar parecia cada vez mais pesado, como se a própria floresta estivesse segurando minha respiração. E então eu a encontrei. Outra cabana. Esta era diferente da primeira. Estava mais afastada, enterrada entre as árvores de uma parte da floresta que eu nunca tinha notado antes. Ela estava em um estado ainda mais deteriorado. As paredes estavam podres e o telhado quase desabava. No entanto, o que mais me chocou foi o cheiro. Um odor fétido, de carne podre e algo indefinido, parecia emanar dela. Hesitei por um momento, mas a força do medo e da curiosidade me empurraram para dentro. O interior da cabana era sombrio e abafado. Não conseguia respirar direito, como se o ar estivesse impregnado de algo antigo, algo maligno. À medida que meus olhos se ajustavam à penumbra, percebi que o chão estava coberto por velas queimadas, algumas já derretidas completamente, outras ainda acesas, tremeluzindo com uma luz fraca e vacilante. No centro da sala havia um pentagrama, desenhado no chão com algo que parecia ser sangue, ou algo ainda mais horrível. Meu coração batia forte no peito e uma sensação de pânico tomou conta de mim. No momento em que entrei, uma estranha sensação de presença me envolveu, como se eu não estivesse mais sozinho. Eu sabia que não deveria estar ali, sabia que tudo ao meu redor estava errado, mas antes que pudesse dar um passo atrás, um som quebra o silêncio. Passos lentos atrás de mim se aproximando. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O pânico subiu pela minha garganta e, em um movimento impulsivo, corri para fora da cabana. Não olhei para trás. Não precisava. Eu sabia o que estava atrás de mim, sabia que algo estava me seguindo. Cada passo que eu dava, o som de pés arrastando-se parecia se intensificar, até que me vi de volta à propriedade, com a sensação de que algo invisível ainda me observava, me vigiava. Não consegui mais suportar. Decidi que era hora de parar, de dar um basta em tudo. Não podia mais ignorar a verdade que estava bem diante dos meus olhos. O sítio estava amaldiçoado. Decidi voltar à cidade, mas algo dentro de mim me dizia que a resposta para o que estava acontecendo não estava nas ruas movimentadas ou na relativa segurança da vida urbana. O terror que havia experimentado naquele sítio não podia ser simplesmente deixado para trás. Eu precisava de respostas, de algo que me desse um pouco de paz ou pelo menos explicasse o inexplicável. Foi então que comecei a investigar mais a fundo, determinado a entender a origem do mal que havia me assombrado. Não seria fácil. Eu sabia, mas não poderia seguir em frente com a sensação de que algo ainda me vigiava. Fui até um especialista local, alguém que sabia tudo sobre a história da região, suas lendas e os antigos moradores. Ele tinha uma pequena biblioteca na cidade, repleta de livros e documentos envelhecidos, quase esquecidos pela maioria das pessoas. Ele me recebeu com uma simpatia desconfiada, mas quando mencionei a propriedade, o tom de sua voz mudou. Ele sabia do que eu estava falando. Ele me falou sobre o passado sombrio daquela área, sobre os rituais antigos que eram realizados naquela região, sobre cultos e práticas esotéricas que datavam de séculos atrás. Os primeiros colonos da região, segundo ele, estavam profundamente ligados a uma fé que não respeitava as divinas leis da natureza. Feiticeiros e praticantes de magias negras haviam sido atraídos para aquela terra, atraídos pela energia peculiar do solo, algo que hoje seria considerado apenas um eco do que havia sido. O especialista me contou que esses rituais muitas vezes envolviam invocações a entidades sobrenaturais, seres que, ao invés de se manifestar fisicamente, se infiltravam nas mentes dos que se arriscavam a invocar, tomando-lhes a alma. Eu não sabia o que pensar. A ideia de que minha família havia se estabelecido em uma terra impregnada com tais forças me deixou completamente arrepiado. Mas havia mais. Ele mencionou que a casa que havíamos herdado havia mudado de mãos diversas vezes ao longo dos anos. Cada novo proprietário se mudava com esperança de encontrar um lar tranquilo,
apenas para ser forçado a abandonar a propriedade devido a eventos inexplicáveis e tragédias misteriosas. Em um caso, uma família inteira desapareceu sem deixar rastros. Em outro, um homem foi encontrado morto na floresta, com marcas em seu corpo que pareciam ser de garras de um animal, mas de um animal que nunca havia sido visto na região. Isso me fez pensar: será que os eventos de minha família não eram apenas coincidências? Seriam essas forças ocultas as responsáveis? O que se passava naquele sítio ia além de simples fenômenos sobrenaturais. Algo muito mais sinistro estava em jogo. De volta à cidade com a mente em tumulto, eu não conseguia mais ignorar o que havia experimentado. Não era só um pesadelo, não eram apenas coincidências. Algo estava profundamente errado. Naquele momento, algo me disse que minha investigação estava longe de terminar e que o que eu havia descoberto até ali era apenas a ponta do iceberg. As noites depois da minha visita ao especialista foram repletas de pesadelos, um ciclo incessante de imagens que eu não conseguia compreender. O mais angustiante era a casa. Ela estava sempre lá, nas sombras da minha mente, à medida que o medo e a dúvida se entrelaçavam com minha necessidade de entender o que realmente acontecera. Sonhei repetidamente com a cabana, com os símbolos nas paredes, com os passos que se aproximavam, e com a sensação de que algo me observava, esperando o momento certo para me revelar sua verdadeira forma. Foi nesse estado de desespero que decidi retornar à propriedade. Algo dentro de mim me empurrava de volta, como se o passado não pudesse ser enterrado tão facilmente. Tentei convencer a mim mesmo de que voltaria apenas para entender, para encontrar respostas lógicas, mas sabia, no fundo, que estava indo em busca de algo mais, algo que ainda não conseguia entender. Não sabia se estava indo à procura de redenção ou de alguma forma enfrentando o abismo que havia sido lançado sobre minha vida. Quando cheguei, a casa parecia ainda mais desolada. O tempo parecia ter passado mais rápido aqui do que no mundo lá fora. E a atmosfera era ainda mais opressiva. Era como se a propriedade tivesse se alimentado do medo que ela gerava, crescendo mais escura e mais ameaçadora a cada visita. Aquele sentimento, aquele vazio sinistro que não podia ser preenchido, estava mais forte do que nunca. Caminhei pelos arredores, meus passos ecoando na terra molhada. O silêncio era imenso, mas não o tipo de silêncio tranquilo do campo. Era um silêncio que pulsava, carregado de uma presença invisível, como se a própria terra estivesse observando cada movimento meu. Mas foi algo inesperado que me chamou a atenção. Ao fundo da propriedade, mais escondida do que antes, encontrei outra cabana. Esta parecia ainda mais velha, mais dilapidada que as anteriores. O telhado estava em ruínas, e as paredes estavam cobertas por musgo e líquenes, dando-lhe uma aparência quase como se estivesse se fundindo com a terra. O medo apertou meu peito, mas algo me dizia que eu precisava entrar. O interior estava mais sombrio do que as outras. O cheiro era forte, a podridão e o mofo dominavam o espaço. Havia objetos espalhados por todo lado. Velas, frascos de vidro quebrados, pedaços de papel que pareciam anotações antigas e esquecidas. Mas o que me paralisou foi o centro da sala. No chão, mais pentagramas, e ao redor deles, uma série de figuras humanas feitas de cera, derretidas, com os rostos contorcidos em expressões de terror. Meu estômago revirou. Era claro que aquilo não era um simples abrigo abandonado. Aquela cabana estava ligada a algo muito mais profundo, algo que ainda não compreendia completamente. A presença de algo maligno era palpável, mais forte aqui do que em qualquer lugar da propriedade. O ar estava denso, como se algo estivesse pronto para se manifestar. Quando toquei um dos frascos no chão, um ruído alto veio de fora da cabana. Passos, lentamente, como uma ameaça em movimento. Era o mesmo som que eu ouvira nas primeiras noites, o som de algo, ou alguém se aproximando. Sem pensar, saí correndo, não me atrevendo a olhar para trás. Cada passo que eu dava parecia mais pesado do que o anterior. Eu sabia que não. Deveria ter voltado. Sabia que minha curiosidade havia me levado a algo que não tinha mais controle. Algo estava se aproximando, e isso era mais do que eu poderia suportar.
De volta à segurança da casa, trancado no quarto, a sensação de estar sendo observado nunca se dissipava. A presença era mais forte do que nunca, como se os próprios ventos sussurrassem segredos macabros através das paredes. E então, à medida que a noite avançava, uma última visita, uma última visão me foi dada, a confirmação do que realmente estava acontecendo naquela propriedade. Era tarde da noite, quando a última experiência aconteceu. Eu estava na cama, tentando bloquear os pensamentos, forçando minha mente a descansar, mas algo não me deixava dormir. A sensação de que estava sendo observado parecia agora um peso constante sobre meus ombros. Cada sombra parecia mais densa, cada ruído parecia mais alto, mas o pior de tudo era a calma. O silêncio absoluto que invadia a casa sempre que a noite chegava, como se o próprio tempo parasse. Eu acordei de um pesadelo, ofegante, com a garganta apertada, e por um momento o mundo parecia em total escuridão. Mas logo, um brilho fraco apareceu. Vinha da janela. Não era a luz da lua, não era a luz das estrelas. Era uma luz fraca, pulsante, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Aproximei-me da janela cauteloso, o medo gelando cada nervo. A luz estava vindo da floresta, do local onde eu havia encontrado as cabanas. Era a mesma luz que eu vira naquela primeira noite, a luz que se movia como se tivesse vida própria. Decidi que era agora ou nunca. Algo dentro de mim dizia que eu estava prestes a descobrir o que estava realmente acontecendo ali. Peguei uma lanterna e saí pela porta dos fundos, a sensação de frio e terror aumentando a cada passo que eu dava em direção à floresta. A luz brilhava, como um farol que me guiava para dentro do pesadelo que eu havia tentado ignorar. Ao me aproximar, percebi que a luz não se movia mais. Ela estava fixa em um ponto, exatamente onde as cabanas se encontravam. Algo estava esperando, por mim ali. Quando cheguei ao local, tudo estava silencioso, mortalmente silencioso. Não havia mais a presença de algo invisível ao meu redor como antes. Em vez disso, havia uma sensação de abandono, como se o mal tivesse se retirado, mas deixado algo para trás. Algo que ainda respirava. Foi quando vi. Na base de uma árvore, estava o que parecia ser um altar. Pequeno, simples, mas com uma aura de antigo poder. No centro, uma pedra escura, manchada com marcas vermelhas que eu não queria reconhecer. Ao redor, velas queimadas, símbolos escritos com algo que não era visível à primeira vista. Mas o que mais me incomodou foi o que estava gravado na pedra. Era um símbolo, não como os pentagramas que eu havia visto nas cabanas, mas algo diferente. Algo mais profundo, mais antigo. Não era uma linguagem que eu reconhecia, mas parecia me chamar, como se estivesse tentando me forçar a compreender. A sensação de presença que eu sentia se intensificou, como se a floresta estivesse viva, respirando com uma força esmagadora. Nesse momento, percebi que não estava mais sozinho. Havia figuras em minha volta, sombras se movendo entre as árvores, mas não havia tempo para questionar. Elas estavam se aproximando. Eu sentia o ar gelar, como se a noite em si estivesse se fechando ao meu redor. Fui tomado por uma necessidade desesperada de fugir, de sair de lá. Corri de volta para a casa, sem olhar para trás. Mas uma coisa me atormentou enquanto eu corria pela propriedade. Eu sabia que aquelas figuras não eram apenas o produto de minha mente. Eu sabia que algo estava nos esperando naquelas florestas, algo que tinha raízes muito mais profundas do que eu poderia imaginar. Eu nunca mais consegui descansar completamente após aquela noite. O sentimento de terror continuava me assombrando. As sombras da floresta continuavam a me seguir, me observar, me envolver. Eu sabia que algo estava preso àquele lugar, algo que não queria ser descoberto, algo que continuaria a esperar, a vigiar, até que fosse finalmente libertado. Minha vida depois daquela noite nunca mais foi a mesma. A sensação de estar sendo seguido, observado, não desapareceu. Em todos os lugares havia algo me espreitando, algo que vinha de dentro daquelas árvores, daquelas cabanas esquecidas, algo que eu não poderia compreender e nem queria. Era como se uma parte de mim tivesse sido marcada por aquilo,
como se o mal tivesse encontrado uma forma de se ancorar em minha alma. Tentava ignorar, voltar para a normalidade da vida cotidiana, mas cada vez que fechava os olhos, a imagem do altar, daquelas figuras escuras se aproximando de mim, tomava conta da minha mente. Acordava no meio da noite, suando frio, o coração batendo descompassado. O que tinha acontecido naquela propriedade não era algo que pudesse ser facilmente apagado. As memórias continuavam a se infiltrar nos meus pensamentos como uma praga, corroendo minha paz. Foi durante uma noite em que mais uma vez fui despertado por um pesadelo que uma decisão foi tomada. Eu precisava retornar ao sítio. Precisava entender o que havia realmente acontecido e, se possível, confrontar o que ainda me assombrava. Eu sabia que isso poderia ser o fim da minha sanidade, mas, ao mesmo tempo, algo em mim dizia que precisava ser feito. Talvez, de alguma forma, isso me libertaria de tudo o que havia acontecido. Não fiz isso sozinho. Dessa vez, decidi levar minha mãe, que sempre havia acreditado nas coisas estranhas que aconteciam ali. Ela sentia a mesma inquietação que eu, o mesmo peso que não podia ser ignorado. Juntos partimos para o lugar que havia nos causado tanto sofrimento. Ao chegarmos, a casa parecia ainda mais deteriorada, como se o tempo, ou algo mais, tivesse se apoderado de cada parede, cada telha, cada janela. O ar estava denso, pesado. Sem perder tempo, fomos direto para a floresta. Não havia mais espaço para dúvidas, não havia mais espaço para ignorar a verdade. Sabíamos que algo estava lá, algo que não devia ser tocado, mas que por alguma razão ainda nos atraía. Quando nos aproximamos do local das cabanas, a mesma sensação de opressão se abateu sobre nós, como uma presença invisível nos espreitando, nos observando com olhos que não podiam ser vistos. Foi quando encontramos o último dos segredos, outra cabana. Esta, no entanto, não estava como as anteriores. Ela parecia ter sido desenterrada de um tempo que nunca deveria ter sido lembrado. Quando entramos, o cheiro era quase insuportável. Poeira, mofo, algo velho e corroído. Mas o que nos fez parar foi o altar, semelhante ao que eu havia visto na floresta. Mas agora mais perto, mais real. Ele estava ali, novamente, mais forte do que nunca. A pedra escura estava no centro, e os símbolos que ela continha eram mais claros, mais definidos. Foi quando minha mãe começou a recitar algo, palavras que não entendi. Eu não sabia de onde ela as tirava, mas parecia que ela havia passado tanto tempo se preparando para esse momento, esperando que chegasse o instante de finalmente confrontar aquilo. As sombras começaram a se mover ao nosso redor, como se estivessem nos cercando. O vento ficou mais forte, mais cortante. Um grito, um som profundo, vindo de algum lugar nas profundezas da terra, ecoou na propriedade. Nesse momento, tudo aconteceu rapidamente. O altar começou a brilhar, e os símbolos se iluminaram como se estivessem vivos. Algo estava sendo invocado, algo estava despertando. Uma presença indescritível, fria e densa, tomou conta do ambiente. Eu vi uma figura se materializando diante de nós, uma forma encapuzada, com olhos negros e profundos, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Uma entidade que não devia existir, mas que, de algum modo, havia estado ali o tempo todo, esperando o momento de se revelar. E naquele instante, entendi. O que tínhamos despertado não era um simples espírito ou entidade, mas uma força antiga enterrada nas raízes daquela terra, ligada a práticas tão antigas que desafiavam a compreensão humana. A propriedade havia sido o lar de um culto, e nós, inconscientes, havíamos nos tornado parte disso. Foi quando tomei a decisão que me assombraria para sempre. Sabia que precisávamos destruir tudo. Precisávamos impedir que o que quer que fosse se revelasse completamente. Ou o mal se espalharia por toda parte. Com um impulso de desespero, destruímos o altar, quebramos a pedra, apagamos os símbolos. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais assustador. Quando destruímos o altar, o som que veio de dentro da terra foi como o grito de uma alma perdida, um rugido de algo que havia sido aprisionado por séculos e agora estava sendo libertado. O chão tremeu sob nossos pés e as árvores ao redor pareciam se contorcer,
como se quisessem escapar de algo que não podiam controlar. O céu acima escureceu, como se a noite tivesse se estendido ainda mais, como se o próprio universo estivesse tentando nos engolir. Mas não parou por aí. Quando a pedra foi quebrada, uma sombra gigantesca se ergueu do centro da cabana. Era uma forma que não pertencia a este mundo, uma entidade que parecia estar se materializando da própria essência da escuridão. Seus olhos, se é que eram, olhos eram poços negros sem fim, e sua presença era como um peso esmagador que fazia o ar faltar nos meus pulmões. Você não devia ter vindo. A voz ressoou dentro de minha cabeça, profunda e reverberante, como se estivesse vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Era uma voz que parecia saber tudo sobre mim, sobre meus medos mais profundos, sobre minha fraqueza. Minha mãe estava imóvel, os olhos fixos na criatura que agora estava diante de nós, um espectro do qual não havia mais escapatória. Tentei puxá-la para longe, mas ela estava como em transe, hipnotizada pela entidade. Eu gritei e tentei arrastá-la, mas não havia mais controle sobre a situação. A criatura começou a se aproximar, seus passos ecoando como trovões. A sensação de ser consumido pela escuridão era inevitável. Eu sabia que havia ultrapassado um limite que nunca deveria ter sido cruzado. O mal que havia despertado não nos permitiria ir embora. A terra, a casa, as florestas, tudo aquilo estava ligado a algo muito maior, a algo ancestral. Não estávamos apenas no centro de um pesadelo. Éramos parte dele agora. Foi quando a entidade se inclinou sobre nós. Suas mãos, se é que podiam ser chamadas de mãos, se estendendo na nossa direção, quando um último grito de minha mãe cortou a quietude, interrompendo a ligação com o ser. Ela olhou para mim, um olhar de pura dor e desespero, e antes que eu pudesse reagir, ela foi, envolvida pela escuridão que emanava da criatura, desaparecendo em um instante. Meu corpo tremia, mas algo dentro de mim se partiu. A perda, o medo e a desesperança tomaram conta. Mas naquele momento algo também despertou em mim, um impulso de sobrevivência, uma vontade de fazer tudo o que fosse necessário para escapar daquele lugar. Eu não sabia como, mas sabia que tinha que fazer isso sozinho agora. Corri pela floresta sem olhar para trás, com a sensação de que cada passo me levava mais fundo para algo que não poderia mais controlar. Eu sabia que a casa, o altar e as sombras ainda estavam lá esperando. Eu sabia que não estava livre, que jamais estaria. Eu carregava a marca de tudo o que aconteceu. Ao voltar para a cidade, a sensação de alívio foi breve. A experiência me seguiu, me assombrou. Não era mais sobre o sítio. Era sobre o que eu havia liberado ao destruir aquele altar. O mal não estava preso mais. Não havia mais limite para o que poderia acontecer. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que jamais teria paz. Sempre que olho para a floresta à distância, sinto aquele peso sobre os ombros. A sensação de que algo me observa. À espera do momento em que minha alma será cobrada. O passado está enterrado, mas ele não esqueceu de mim. Eu sei que não posso escapar. O que aprendi, de maneira dolorosa, é que há mistérios que devem ser deixados intocados. E algumas coisas, uma vez liberadas, não podem mais ser contidas. O mal que encontrei naquele sítio era mais do que uma história. Era um pesadelo vivo, e ele ainda me persegue.